Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa discussão de radiologia torácica, eu quero mostrar para vocês alguns aspectos da radiografia de tórax normal, principalmente relacionado à anatomia e posicionamento interno dos órgãos, tá? Então, eu vou trazer aqui umas fotos bem legais para vocês poderem ver onde fica, né, no pulmão lobo superior, médio, inferior, até onde vai cada lobo. E vamos trazer também aqui as principais configurações do que você precisa olhar para uma radiografia de tórax antes de sair procurando o que está errado, identificando o que está o certo. Porque se você não conhecer o certo, acredite, você também não vai reconhecer o errado e vai achar que está tudo errado e vai acabar se embananando. Então, vem comigo aqui para aprender das principais configurações da anatomia torácica em relação à topografia anatômica. Tá? Então, aqui hoje a gente só vai falar de radiografia de tórax normal, certo? Então, bora lá. Esse artigo aqui foi publicado por autores da USP Ribeirão Preto, tá bom? Ele é de 2019, então vamos lá. Então, o exame de tórax, o raio-x, né? A radiografia, o que você precisa saber é que ela é sempre uma imagem plana, certo? Por isso que você quer sempre duas incidências, porque se você tem uma imagem plana, chapada, você só vai ver duas direções. Se você consegue fazer uma imagem assim e outra imagem assim, você consegue estimar uma visualização 3D. Então, radiografia, independente do local que você vai pedir, do local do corpo, sempre precisa ter pelo menos duas incidências. As radiografias básicas, né, de tórax, as incidências básicas é póstero anterior e perfil. Lembrar que radiografia de tórax não significa radiografia de pulmão, tá ok? Radiografia de tórax, você precisa ver tudo que tem no tórax. Ou seja, músculo, tecido adiposo, osso, pulmão, grandes vasos, coração, diafragma, certo? Não é para olhar só o pulmão. Às vezes a alteração vai estar fora do parênquima pulmonar, ok? Então, vamos lá. Depois desse artigo eu vou deixar na referência, se vocês quiserem ler ele inteiro para entender melhor, tá? Aqui eu vou focar mais nas imagens, afinal, hoje a gente vai falar de radiografia torácica. Então, vamos lá. Aqui, ó, é uma radiografia torácica normal em PA e perfil, certo? Uma coisa que a gente já percebe logo de cara, assim, é que essa radiografia é de uma mulher. Por quê? Porque eu vejo mamas, tá bom? Então, a radiografia tem mamas, por isso que você vê que aqui, né, tá mais branquinho que aqui, porque aqui eu tenho mamas, ou seja, faz essa interposição com a gordura mamária, penetra menos a radiação, eu fico com esse aspecto do parênquima cinza mais claro do que comparado aqui em cima. Então, você precisa saber identificar mamas, coração, costelas, clavículas, vértebras, grandes vasos, músculo aqui você não vai ver, mas você vai ver tecido subcutâneo, que é a gordurinha, que é o que está mais externo, ok? Você também vai ver sempre a bolha gástrica, que vai ter esse formatinho, assim, pode ser maior ou menor, mas ela vai estar sempre aqui do lado esquerdo, ok? E o fígado vai estar embaixo do seu diafragma direito. Quando a gente vê de perfil, aqui a gente consegue realçar melhor a mama, então a gente confirma essa alteração, que não é uma alteração, mas é uma alteração de imagem extratorácica, ou seja, nem é dentro da cavidade torácica, ela é extra ali, pulmonar, porque fica ali do lado de fora, já que é a mama, certo? Então, perceba como é importante eu ter essas duas incidências. Aqui ele mostra a contagem das costelas, que eu achei que esses números aqui, na verdade, ficaram muito esquisitos. Então, você pode contar tanto na parte anterior, quanto na parte posterior. Eu acho que contar na parte anterior é mais fácil. Lembrando que a primeira costela ela fica bem aqui abaixo da clavícula. Então, muitas vezes,
você pode não conseguir visualizar ela totalmente, dependendo da posição que o paciente tiver. E aí você vai contando, o adequado é que um raio-x tenha de 8 a 10 costelas, tá bom? Que ele seja bem inspirado. Aqui no perfil, a gente consegue ver o externo, né? Então, a gente tem um manúbrio, o externo, aqui assim, o espaço retroesternal, coração, coluna, né? A vértebra, o diafragma, folha gástrica. Perceba, esse paciente aqui tem até uma alteração de caixa torácica, porque ele tem um pectus escavatus, tá? Então, é mais para dentro, é aquele pectus para dentro, parecido com tórax de sapateiro. Não é o pectus de carina, de peito de pombo, é o outro, tá? A gente vê aqui, ó, aqui tá mais para dentro, tá bom? Aqui é aquele mesmo primeiro raio-x que a gente viu, né? Então, temos mama aqui, a gente vê a coluna de ar, os processos transversos, o processo espinhoso das vértebras, área cardíaca, olha a bolha gástrica aqui tá maiorzinha, tá? E a gente consegue ver que tem pouco tecido adiposo, né? Pouco tecido subcutâneo. As escápulas aqui estão bonitinhas, foras de campo. E aqui o objetivo é que você compreenda o seio costofrênico. Perceba como o seio costofrênico, ele é profundo e faz esse ângulo agudo, tá? Qualquer coisa que for diferente disso, assim, que pareça esse V, se não for desse jeito, se ele for mais raso ou parecendo um U, suspeite que aqui pode ter alguma coisa, ou um espessamento pleural, ou, de repente, um derrame pleural, mas está acontecendo alguma coisa. Então, seu seio costofrênico bilateralmente, ele tem que ser agudo e profundo, formando um V. Você também consegue ver aqui o seu seio cardiofrênico, tá? Ele é menos agudo, claro, mas você consegue ver ele aqui também. Então, perceba que em perfil, você também vê que esse seio costofrênico é bem agudo, ok? Certo. Aqui, se a gente for ver, vai ter outra imagem, para a gente ver melhor coração e grandes vasos. Então, aqui, ó, pegando aqui mais de pertinho, a gente vê a coluna de ar, que é esse preto, tá? Então, em radiografia de tórax, tudo que for preto é porque tem ar. Quanto mais preto, mais ar tem. Então, aqui eu tenho o meu processo transverso, processo espinhoso, minha coluna de ar. E aqui eu tenho a minha carina, que é onde a minha traqueia bifurca em brônquio fonte direito, brônquio fonte esquerdo. Perceba que o meu brônquio fonte esquerdo, ele é mais alto e mais horizontalizado do que o meu brônquio fonte direito, que ele desce mais assim, então ele é mais baixo e mais verticalizado. Olha, aqui a gente consegue ver também. Tá? Então, meu brônquio fonte direito, ele é mais curto e mais vertical, e já o meu brônquio fonte esquerdo, ele é mais lateralizado e mais horizontal. Por isso que, quando o paciente tem aspiração, o principal local de aspiração é para broncofonte direito, lobo médio e lobo inferior, tá bom? Ok. Aqui é para a gente ver, para vocês aprenderem a ver relação anatômica de grandes vasos e coração. Então, bora lá. Na imagem, eu vou subir para a gente ver uma sem estar marcada. Então, aqui, ó, dessa moça. A gente vê aqui que essa primeira corcova, que essa primeira bolinha que tem em cima, logo abaixo das clavículas, é o arco aórtico, tá? Porque a aorta torácica, né, ela vem de anterior e vai passando para posterior. E aí ela vai descendente. Então, ela sobe anterior e desce posterior. Então, esse é nosso arco aórtico. Aqui, nessa parede aqui, a gente tem o ventrículo esquerdo. E aqui no meio, que muitas vezes não vai aparecer, em situações normais não vai aparecer, é o tronco da artéria pulmonar. Então, numa radiografia normal, você vai ver duas corcovas. Então, uma corcova
duas corcovas, que é arco aórtico, ventrículo esquerdo, coração. Se você olhar e tiver uma corcova, aqui não tem, olha, passa reto, tá? Tiver uma corcova aqui, você vai imaginar que é o tronco da artéria pulmonar dilatado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho arco aórtico, tronco de artéria pulmonar, ventrículo esquerdo. Então, aqui, perceba, eu faço uma corcovinha. Então, eu já suponho que meu tronco de artéria pulmonar esteja aumentado, portanto, eu suspeito de hipertensão pulmonar. Então, aqui no bordo cardíaco dessa parte é o ventrículo esquerdo, aqui fica o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo fica aqui, tá bom? Então, se você fosse ver essa imagem, seria exatamente assim, tá? Então, e aqui a veia cava superior, que faz essa bordinha aqui do lado. Então, veja, arco aórtico, tronco de artéria pulmonar, átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo fica aqui para trás. Aqui você vendo o paciente em perfil, fica tudo muito mais sobreposto, então fica mais difícil de ver, tá? Mas é essa imagem aqui, a principal cavidade que você vê aqui é o ventrículo esquerdo, tá bom? Que você vê aqui lateralmente. Aí aqui você consegue ver a sua aorta ascendente, a aorta descendente, toda a sua coluna de forma adequada. Aqui no meio você sabe que não está os hilos, né? Porque você vê aqui as divisões. E aqui no meio vai estar esse ninho de gato aí. Aqui é para vocês entenderem o que é mediastino. Então, quando a gente fala mediastino, é essa coisa que fica no meio dos dois pulmões, tá bom? Então, o mediastino, ele pode ser superior, inferior, mas ele também pode ser mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior. Veja, o mediastino anterior, ele fica anterior ao coração e grandes vasos. O médio pega coração e grandes vasos, e o posterior pega essa região da coluna, aqui, tá bom? E quando você for olhar na radiografia de tórax de frente, você sabe que o mediastino, ele tem que ter lateralmente, ele é mais ou menos do tamanho, aqui assim, dos processos transversos, tá? Se ele tiver mais alargado que isso, se estiver maior do que a lateral aqui dos seus processos transversos, significa que ele está alargado. Aqui, ó, percebe como aqui a gente tem 3 corcovas. Então, a gente tem uma corcova, arco aórtico. Outra corcova, tronco de artéria pulmonar. Outra corcova, ventrículo esquerdo. Tá? Então, aqui a gente suspeita que tem alguma alteração de artéria pulmonar que esteja dando hipertensão pulmonar. Perceba que aqui eu tenho a carina, brônquio-fonte direito, hilo direito, brônquio-fonte esquerdo, hilo esquerdo. Aqui é uma figura que eu acho bastante legal, porque muitos alunos têm dificuldade de entender onde fica cada lobo. A gente sabe que do lado direito a gente tem 3 lobos, né? O superior, o médio e o inferior. E do lado esquerdo a gente tem 2 lobos, o superior e o inferior. Então, aqui na radiografia, esse jeito aqui é para você estimar mais ou menos onde fica cada coisa. Perceba que na radiografia, aqui é uma tomografia, uma reconstrução tridimensional, tá bom? Mas se eu for olhar numa radiografia de tórax, olha, eu quase não consigo ver o lobo médio, porque ele fica ali embrenhado entre o lobo superior e o lobo inferior. Claro que aqui faltou descer mais para o coração e você veria mais. Então, não estão na mesma altura, tá? Mas aqui você consegue dividir mais ou menos onde fica cada compartimento pulmonar. Essa parte aqui, essa foto eu acho fantástica, essa reconstrução, porque mostra aqui na visão lateral, na visão de perfil, que você consegue ver cisuras, tá? Lógico, quando for essa aqui, você vai ficar com dúvida se é do lado direito ou do lado esquerdo. Mas se você olhar e ver essa cisura aqui horizontal, você sabe que isso aqui é lado direito. Então, aqui a gente tem lobo superior, lobo médio, lobo inferior do lado direito, lobo superior, lobo inferior do lado esquerdo. Então, perceba, se você olhar uma massa aqui,
Você já vai saber, olhando no raio-x de frente, né, qual lado que é e como abordar. Ok? Então tá. Aqui ele fala de variantes anatômicas, mas o que eu quero mais chamar a atenção para vocês é dessa imagem aqui, tá? Então, veja, isso é uma doença, não é uma variante da normalidade, isso é uma doença em que a pessoa, né, está toda ao contrário. Então, você vê, o coração era para ser virado para o lado de cá, né? Porque no raio-x, esse lado aqui é o lado esquerdo, esse lado é o lado direito. Então, seu coração, você já sabe, fica mais à esquerda. E aqui você vê tanto o coração quanto bolha gástrica do lado direito. E aí você para e se pergunta, mas será que o interno, né, o aluno, colocou ao contrário? Na verdade, não. Como é que eu sei que está do lado certo? Porque o nome aqui vai estar escrito corretamente, né, do lado certo, ou aqui vai ter um sinal de D de direito, tá bom? E aí você vai saber que as estruturas estão invertidas. Perceba, o arco aórtico do paciente está para a direita, o coração está para a direita, a bolha gástrica está para a direita. Então, essa é uma condição que a gente chama de citos inversos totais, tá bom? Que todos os órgãos do corpo do paciente estão invertidos. Então, o fígado fica para a esquerda, o baço para a direita. E essa é uma condição que o paciente sobrevive, muitas vezes só descobre isso na vida adulta, mas que o paciente pode ter infecções respiratórias recorrentes. Tanto infecção de via aérea superior, sinusites, por exemplo, quanto infecção de via aérea inferior, porque os cílios, eles não são móveis e não funcionam da forma que deveriam funcionar. Então, quando o paciente tem essa alteração de cílio, né, então, essa discinesia ciliar, mais citos inversos totais, tudo ao contrário, a gente chama isso de síndrome de Cartagena, tá bom? Então, lembre bem da sua anatomia, lembre o que é normal, o que você precisa olhar para saber se é normal, principalmente dessa imagem, para conhecer as relações topográficas, porque aí, quando a gente for abordar anormalidades, você precisa estar craque no que é normal primeiro, certo? Ok? Nada de querer pular essa aula aqui para já partir para o alterado, porque se você não souber o normal, você não vai reconhecer o alterado, certo? Gostou dessa aula? Então, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Te vejo na próxima semana. Tchau!